Direto dos estúdios da Três Lados. Você que tá aí assistindo, demora não. Dá like no vídeo, se inscreva no canal. E se o convidado estiver falando coisas boas, sabe o que você faz? Compartilha esse link pro pessoal conhecer, entendeu? E tá aqui, abrindo o coração, falando da trajetória. Não são políticos tradicionais. Tá muito legal entrevistar. É a Semana do Novo. Então, 6 horas da tarde a gente tá colocando o pessoal do Novo aqui, ao vivo. Ao vivo nada, a gente grava e joga ao vivo. É assim, não tem mentira aqui. Então a gente tá colocando o pessoal do Novo. Eu tô de cara como eles são desapegados, organizados. E se você estiver falando besteira, pode parar. Não recebem fundo partidário e nem fundo eleitoral. É cada um por si, assim, de verdade. Então, sem muita delonga, eu tô aqui com o material do cara, ó, bom, já espalhou aqui tudo da minha mesa, mas tá tudo bem, pode ficar. Márcio Antonello, acertei? Acertou, Márcio Antonello. Prazer, viu, Di? Obrigado Prazer por vir aqui. você. Obrigado pelo convite. Obrigado por você receber, não só a mim, mas como todos os meus colegas do Partido Novo. O trabalho que você tá fazendo aí é muito importante pra gente, porque, como você disse aí no início, nós não usamos recurso público, nós não usamos o dinheiro do contribuinte para fazer política. Nós mesmos que conseguimos com os nossos recursos públicos, com os nossos recursos próprios, perdão, e doações de amigos, de parentes, de colegas, pessoas que às vezes nem nos conhecem, fazem doação, para a gente conseguir produzir esse materialzinho aí, tá bom? Qual é a sua profissão? Eu sou fisioterapeuta, né? Sou formado há 20 anos, sou de São Paulo, capital. Me formei no interior de São Paulo, numa cidade chamada São Carlos. E também sou empresário. Cheguei em Brasília em 2007, há 15 anos atrás, e aprendi a amar essa cidade aqui. Você chegou aqui em que ano? 2007. Tem muito tempo aqui, hein? Rapaz, de São Paulo pra Brasília é uma diferença, hein? Cara, eu vou te falar, foi uma decisão que no início foi complexa. Impactante. Foi difícil, porque você tá saindo de um grande centro. Eu já tinha uma carreira, apesar dela curta ali, já estava bem encaminhada. Então a decisão foi difícil. Mas quando eu comecei a conhecer Brasília dentro das propostas que eu tive para vir para cá, eu me apaixonei pelo lugar. É igual eu. Brasília, você tem tudo que você precisa de um grande centro, só que você tem algumas coisas que você não encontra em outros lugares do Brasil, né? Uma qualidade de vida que você não encontra em outros lugares, né? Uma natureza muito próxima, né? Você tá aqui, uma geografia muito boa, um clima muito agradável. Então tudo aqui tá próximo. Depende, né? A gente agora tá num clima... Agora tá um pouquinho calor, né? E agora tá no nosso finalzinho da seca. Mas eu adoro a seca, viu, cara? Eu também. Não é mais pra você? Não, cara, eu adoro o bicho. Eu prefiro a seca do que a chuva. Não, mas pô, a chuva também quando vem é gostoso. Não, aquela primeirinha é boa, né? Pra dar aquela aliviada no poeirão, 15 dias, hein? Salva, né, cara? Salva. Essa daí salva. E tá falando de novo. Nós estamos falando de clima, né? Mas olha só, isso que tá sendo legal na galera do Novo. Eles não têm essa necessidade. Não, para de falar nisso. Que eu quero falar de... Você pode perguntar o que você quiser pra mim, a gente fala. Mas, pô, a gente é doido, né? Que eu sou do Rio de Janeiro. Sim. Cheguei aqui em 98. Aí você veio de São Paulo, um grande centro. Veio pra Brasília e você tá dizendo que gosta até da seca. Eu gosto. Eu gostei daqui. Aprendi a gostar muito daqui. E eu falo, eu gosto até na seca. Porque você sai de casa, né? Não precisa ler. Você sabe que não vai chover. E aqui é bem certinho. Você não vai... Compensação na chuva, pode... Esquece. Tá um solzão de repente. Solzão, vem água. Vai vir água. 3 da tarde, vai vir aquele temporal. Pode se preparar. Você formou família aqui também? Tô vendo uma menininha aqui bonita. Formei. Essa é minha filha. Heloísa. Isso é pra derreter o âncora, né? Isso daí é pra você ficar... eu fiz uma brincadeira aí com ela no meu folder, porque eu fiz uma camisetinha dela do Novo, e aí eu escrevi na camiseta, eu sou o motivo de tudo isso. Por quê? Ela é o motivo de tudo isso. Nossos filhos são o motivo da gente entrar na política. Não tem outro. O futuro deles é o motivo da gente estar na política. De forma indireta ou direta, toda hora que você acorda, dorme e tenta fazer algo diferente como nós, né? Como a gente estava conversando antes aqui do Novo, que é um mundo totalmente diferente para nós,
a gente não está fazendo só por nós estamos fazendo pelo futuro e para eles, né? Para o meu filho, para minha filha, para os filhos dos outros, né? Para os filhos dos brasilienses, para os filhos dos brasileiros. Então, é isso que a gente pensa muito. O pessoal me falou que você é um empresário bem-sucedido, um fisioterapeuta bem-sucedido. Tecnicamente, não precisaria entrar na política. Por que, bicho? Eu tô caça pra cabeça. Cara, é difícil a gente falar da gente, né? Então, quando você fala um fisioterapeuta bem-sucedido... Mas é. Enfim, quando você fala um empresário bem-sucedido... Esse foi um dos maiores paradigmas para mim na política, cara. Isso é uma coisa muito difícil pra gente, assim, que a gente não tem essa histórico político. Você tem que sair de um universo que você é criado, pelo menos a minha formação foi essa, ser uma pessoa humilde, ser uma pessoa que trata as outras, né? Sempre trata as outras pessoas bem, você tem que estar sempre baixando a bola. Então, quando você começa a ter que falar de você, eu vou fazer, eu vou implementar, o projeto é meu. Então, era muito difícil eu falar na primeira pessoa. Então, quando você fala um grande empresário, um grande fisioterapeuta, eu ainda não consigo lidar bem com isso, né? Mas eu aceito. Eu sou de fora, assim, as pessoas me falaram isso. Sim. Não foi você. Não, então... O médico Não pode teve ser. aqui antes, o Juliano. Cara, o cara é um grande fisioterapeuta, um grande empresário. Que bom. Tá doando o tempo dele pra vir pra política, porque você não tá na política pra enriquetar? Não. Isso é uma coisa muito comum entre nós, né? A gente... Nenhum dos 18 distritais que estão na nominata e nem dos 6 federais que estão na nossa nominata precisariam estar fazendo isso. Tá? A gente tá nessa empreitada, nessa jornada, porque a gente acredita mesmo que a gente precisa de algo melhor para o Distrito Federal. Então, assim, nós tivemos um histórico aí muito recente de algumas atitudes, de políticas muito sujas, né? De questões bem típicas mesmo, de algumas pessoas e políticos do DF bem clássicos daqui, e que a gente não acredita que tenha que ser assim, né? Então a gente acredita numa política limpa, numa política com objetivo, com foco, né? Então a gente está abandonando muitas vezes, por exemplo, Juliano que passou aqui, Getúlio, Dr. Vitor também, a gente abandona nossas clínicas, consultórios para nos doar para algo maior, um objetivo maior. E esse algo maior é uma nova política, não só no DF, como no Brasil. O ano do novo começou muito bem, né? A época do novo está muito bem. Nós temos em Minas Gerais, você pode ver aí uma gestão com, sei lá, acho que está na casa de 68% de aprovação do Zema, que era um cara que também não precisava fazer isso. Que ele é otimamente bem sucedido. Ele é um cara que não precisava estar ali. E às vezes as pessoas te questionam, né? O que você está indo fazer lá na política, cara? O que você está indo lá se meter com esse povo? A primeira pessoa que eu tive dificuldade de contar que eu ia entrar na política, ia me candidatar, sabe quem foi? Quem? Minha mãe. Ixi! Sua mãe? A primeira pessoa que eu tive que convencer foi minha mãe. Porque é a visão dela. Uma pessoa que tá ali com seus 80 anos ali, né? Na casa dos 70 alto, 80 anos ali. A faixa etária delas, minha tia, todo mundo. Por que você vai se meter nisso? Porque a visão deles de política é essa visão que a gente tem hoje aqui, cara. Então, convencer as pessoas, principalmente quem já tá acostumado, quem tá vendo a coisa acontecer há muito tempo, é difícil, cara. Eu acho... todos vocês estão falando a mesma coisa. É minha garganta. Todos vocês estão falando a mesma coisa. Que eles fazem isso justamente para pessoas boas não entrar na política. O sistema é para pessoas boas não entrar na política. Isso acaba virando uma crença da gente, que é cidadão. Mas não é verdade. Às vezes um bom, ele faz muita diferença. Ô, Dio, tem gente boa. Tem gente boa, lógico que tem. Senão o Brasil tava parado. Não tava andando. A gente tava, né? Porém, às vezes o sistema abocanha esses caras, né? O cara cansa, o cara fica ali um mandato, o cara sai, o cara é exaustivo, é remar contra a maré. Então, a gente brinca que a nossa maré agora tá chegando. Que é a onda laranja que a gente brinca, tá chegando. Nós estamos mostrando para as pessoas. Nós temos um prefeito em Joinville, o Adriano Silva. Depois você dá uma gulgada aí, você vai ver quem é o cara. 88% de aprovação
em Joinville. E você vai ver que toda a região ali, quando vier a próxima eleição, né, que vai ser 2024, para prefeituras e vereadores, depois você dá uma entrada lá e vê o que vai acontecer ali com a onda laranja. Vai tomar a região, porque os caras estão vendo que Joinville tá rodando. Porque as pessoas, a nossa visão de trabalho é puramente técnica, né? Eu posso não saber de todas as áreas. Eu posso não saber de tudo. E não vou saber de tudo no caso de eu ser eleito e ter o meu mandato. Mas eu vou ter os melhores assessores. Isso você pode ter certeza. Os nossos assessores, eles são dados através de edital, de concurso, cara. A gente chama os caras... É o que eu brinco, eu nem sei quem vai trabalhar comigo. Porque a política velha, cara, ela... Eu depois te mostro aqui. Depois, quando a gente interromper, eu vou te mostrar. O quanto que gente me manda de mensagem... Pô, meu filho tá desempregado, consegue um emprego pra ele lá depois comigo, que eu... Voto em você. Minha família tá com você, meus amigos, minha família tá com você. Do mesmo jeito que ele faz isso comigo, e eu falo, olha, deixa eu te explicar, a gente aqui do Novo, a gente não trabalha dessa forma, não é assim, isso daí é um tipo de coisa que a gente não faz. Ele vai bater em outro que vai fazer. Ele vai fazer, entendeu? Hoje eu respondi um rapaz que me pediu R$150 para pagar contas atrasadas. Tô com umas contas atrasadas. Eu fico triste porque o cara tá com contas atrasadas. Mas eu tenho que explicar para ele, cara, eu não posso fazer isso com você. Isso é compra de votos, isso é legal. Não existe isso, cara. Isso é crime. Isso é crime. Só que a visão dele, de um político, é aquela visão antiga, cara. É aquele cara que o cara vai bater lá no gabinete, me dá um caixão para enterrar meu parente, me dá isso, me dá aquilo. Que você acaba não saindo desse ciclo, né? O cara compra o voto, o cara tem aquele curral de voto, o cara... Enfim, isso não é a forma que a gente trabalha. E a sociedade paga caro, né? Paga caríssimo, caro por isso, né? Que não tem qualidade. Paga caríssimo. Entra quem dá mais. É difícil, cara. Isso é antidemocrático, né, cara? Aí eu tô aqui, eu tô pedindo pra todo... É bom que tá rendendo, eu tô pedindo pro pessoal do Novo e Santinho. Vamos ver se eu enxergo aqui. Aí você bota aqui, propostas para um DF melhor. Aí você vai comentando uma a uma. Tá bom. Dinheiro tem. O que falta é fiscalização para saber onde recursos estão sendo aplicados. Sofre o paciente e sofre o profissional de saúde. O que você quer dizer com isso? Na verdade é o seguinte, vamos lá. Eu não estou dentro do sistema de saúde pública do DF, mas como fisioterapeuta conheço muitos que estão. E uma das coisas que eu aprendi, assim, eu brinco assim, todo mundo fala, Márcio, você não para. Você é um cara que tá o tempo todo fuçando nas coisas. Então, em 2019, eu fiz uma espécie de um MBA, um aprimoramento em negócios escaláveis. Negócios escaláveis são vulgarmente conhecidos aí como startups, scale-ups. Eu queria investir em alguma coisa tecnológica e eu fiz um grande aprimoramento com pessoas fantásticas sobre isso, né? Pessoas que trabalharam nas melhores empresas disso daí. E eles simplesmente falaram uma das coisas que eu mais aprendi lá com eles é o seguinte: você não pode vender o que ninguém quer comprar, cara. Você tem que conversar com as pessoas. Você tem que validar suas ideias. E eu tô trazendo isso pra política. Então a primeira coisa que eu fiz antes de elaborar as minhas propostas foi perguntar para as pessoas. A gente vai falar depois de transporte público. Eu entreguei mais de 12 mil panfletos na rodoviária para escutar as pessoas. O que você acha do transporte público? Eu não posso fazer uma proposta que sai da minha cabeça. Eu tenho que escutar o cidadão, eu tenho que escutar as pessoas. Para você fazer uma proposta como essa, eu tive que escutar os profissionais da saúde. Então eu fui conversar com um monte. Pô, você trabalha na secretaria? O que está acontecendo lá? Tá bom, não tá bom? É salário que vocês precisam? O que é? De uma maneira geral, o profissional da área de saúde, do DF, ele não é mal remunerado. Você conversar com todos eles que passaram aqui, você ganha mal? Fala, olha, não ganho lá aquelas maravilhas, não ganho igual na iniciativa privada, porque não tem, né? Às vezes não dá certo isso, o mercado é diferente, são públicos diferentes, mercados diferentes. Mas o problema dele não é o salário dele. O problema dele é a infraestrutura onde ele trabalha. E aí você vem bater para trás. Você fala, mas por que a infraestrutura não funciona? Por que ela não funciona? Aí você vai bater lá na verba que chega. Será que tá chegando dinheiro? Aí você vai ver que o DF recebe mais dinheiro do SUS
do que Paraná, quase igual a Bahia, quase igual ao Rio Grande do Sul. E olha o tamanho desses estados. Proporcionalmente igual São Paulo, por exemplo, é um chute. A gente recebe 5,8 bilhões do SUS por ano. São Paulo recebe 8 e pouquinho. Caramba. Então, assim, dinheiro. Empate. Por isso que vem essa minha proposta. Dinheiro tem. Eu só quero saber como que ele está sendo aplicado. A gente recebe esse dinheiro. E a minha proposta é ter dentro do meu gabinete assessores. Primeiro que eu vou contratar, que eu vou pedir para o Partido Novo contratar para mim, é um auditor. É um cara que saiba ver números e tabelas. Porque eu, te confesso aqui, na frente das câmeras aqui, não sei onde se encontra a transparência do DF. Não consigo achar. Você vai lá tentar caçar, você tenta... Tem um rapaz que trabalha com a gente, o João Dark, que é um... Trabalha com a gente? Não, desculpa. Ele trabalha com isso, é candidato. Provavelmente vai vir aqui. Excelente nessas buscas. E ele sente dificuldade. Falei, João, me ajuda aí com os números da saúde aqui. Cara, tá duro aqui, cara. Então é isso que falta. Falta alguém que vai lá e sabe, pô, a gente votou um orçamento. Como é que tá sendo aplicado? Né? Como é que tá sendo aplicado? E um deputado, na verdade, a população em geral, ela acha que o deputado tá ali para fazer leis e projetos. Ah, o projeto do pôr do sol mais bonito na Ermida Dom Bosco. Não sei se você chegou a ver isso. O cara tentando votar... Dia da pipa. Dia da pipa. Dia da... Cara, não desmerecendo nem o pôr do sol da Ermida Dom Bosco e nem a pipa. Mas se você não tá lá para lá... Cara, se você chegar lá e votar 3 projetos bons... Não sei, cara. Tem mesmo. Tem mesmo dia da pipa? Mas eu tô falando. Tá, não... Então vai, continua. Assim, se você votar 3, 4 projetos muito bons, que façam a diferença, é melhor do que você votar 80. 80 dia da pipa. Isso não pesa nada para o cidadão, cara. Então a gente tem esse nível de consciência que a gente quer fazer isso. Então, na saúde, você vota um orçamento e você tem que fiscalizar. Essa é a verdadeira função de um deputado distrital. Tá acontecendo isso hoje? Cara, hoje eu vou te falar uma coisa. Essa Câmara que passou aí foi uma das câmaras mais omissas que eu já vi, que eu acompanhei. Nós tivemos 2 secretários de saúde que saíram algemados. É mentira minha? Só dá uma googada aí. Só ir no Google. Só ir no Google. Só no Google. E nós não conseguimos passar uma CPI. Pra saber, cara, não tô acusando. Eu só tô falando, teve ou não teve corrupção na saúde durante a pandemia? Teve ou não teve? Cara, vamos passar a CPI, vamos conversar. Se não teve, ótimo, a CPI não vai dar em nada. Se teve, opa. Só que aí você tem uma Câmara Legislativa que você acompanha ali e você vê que a gente perde na votação ali. E a gente não tem que votar uma CPI porque eu sou contra o governo ou alguma coisa assim. Eu tenho que votar a CPI porque ela é um órgão fiscalizador. E eu sou do Legislativo e eu tenho que fiscalizar e cobrar o Executivo. 80% da função do deputado distrital é essa. 80%. O cara tem que estar na rua. O cara tem que ver por que o posto de saúde não funciona. Entendeu? O cara tem que ver por que os contratos do transporte público, os caras ainda não conseguiram cumprir. Você é acostumado a ver os deputados na rua falando alguma coisa aqui em Brasília? É por isso que eu tô aqui um pouquinho impressionado com vocês, que esse desapego... Você não tá tendo medo de falar nada. Não, mas não tem que ter medo de falar nada. Os anteriores também, vocês estão falando mesmo. Não, eu acho que assim, cara... E de uma forma educada e assertiva, sim, é isso? Eu tenho um amigo meu que ele falou assim, Márcio, policial militar, tá? Ele falou assim, Márcio, não vai mexer nesse negócio de transporte público. Isso é a máfia, ele brincou assim. Falei, peraí, vamos aproveitar aqui? Vamos. Aqui, ó. Aí tem uma das propostas. Transporte público. Eu vou ler aqui o seu texto. Tá. Diversificar as modalidades de transporte público. Vai trazer mais concorrência e melhoria no serviço. Projetos para liberação de licenças para carros particulares. Opa, essa me pegou. Vans, micro-ônibus e carros vão gerar empregos e renda para os motoristas e dar mais opções de transporte para os usuários. Vamos lá, comente. Aproveita. Vamos lá. A gente acredita, nós como liberais clássicos, nós acreditamos na livre concorrência, no livre mercado. Se você quer gerar uma melhoria do serviço da Rádio Corredor, é só você botar um estúdio igualzinho esse aqui do lado
E aí eu vou decidir se eu venho falar com o Odir, se eu aceito o convite dele ou do cara do lado. Se você botar mais 4 aqui, a gente vai decidir. Quem que é o melhor entrevistador? Quem que é o cara que tá se dedicando mais? Quem que é o cara que tá aqui, ó, 8 horas da noite aqui, batendo a galera do... É isso, cara. A livre concorrência é isso. Quando você fecha em monopólios, você coloca e entrega na mão de 5, 6 empresas. É lógico, nem todo mundo consegue ter os milhões de reais que você precisa investir para o serviço. Lógico, são pequenas empresas que vão... Poucas empresas, pequenas não, poucas empresas que têm esse potencial. Mas você pode diversificar, cara. Tem rotas que muitas vezes elas nem querem fazer, cara. Entendeu? E aí você tem um transporte público no Distrito Federal que ele não é capilarizado, né? Uma das principais críticas que o pessoal respondeu lá no meu questionário foi isso, cara. Não chega onde eu tenho que chegar. Eu desço num ponto e eu tenho que andar mais 1,5 km, 2 para chegar lá. E aí o que a gente chama hoje de transporte clandestino, pode sim, porque não através de tecnologia, startups aí montando aplicativos, alguma coisa. Se eu for daqui para Planaltino, Waze, quer pegar fulano e levar lá, 10, 15 conto. Matou a charada. É isso mesmo? É isso. E por que não? Se o carro é teu, a gasolina é tua. Agora, a gente tem que ter alguns mecanismos de controle e proteção do cidadão, né? Por exemplo, você não pode ingerir bebida alcoólica, né? A gente tem que saber quem é que está dirigindo. Isso vai acontecer naturalmente. Tem aí alguns aplicativos, posso falar nome ou não? Eu sei que fala. Uber, 99, eles prestam isso com maestria. Porém, o que as pessoas vão alegar? Eles vão alegar o seguinte, olha, isso daí, o transporte clandestino, eles vão prejurizar, né? Vão fazer um discurso que vai tentar jogar para baixo isso. Ó, o transporte clandestino, ele pode matar pessoas, o motorista não é preparado. Vão ser os discursos que você vai escutar. Mentira, cara. Tá aí, ó, Uber, tá aí 99 táxis, tá aí... Todo mundo andou a vida inteira de táxi. Você pode fazer algo coletivo, você pode baratear a passagem pro usuário. Eu já andei tanto de pirata. Cara, pirata. Eu já, ué. Mas é o pirata, Morava cara. no Paranoá, não tinha transporte. É o que eu tô te falando. O cara já enchia o carro, pronto. Chegava rapidinho. E qual que é o problema disso, cara? Você vem sentado, você vem com ar-condicionado, você vem escutando uma música, você vem conversando, conhece pessoas, bate um papo, chega mais rápido, chega onde você quer parar. Não tem problema nenhum com isso no transporte público. Só que você precisa quebrar algumas travas para você ter essa proposta. Então, assim, não é difícil, viu, cara? Um aplicativo desse com geolocalização, o Estado ele tem que dar ali pequenas diretrizes. Ó, eu preciso dessa rota, quem quer pegar essa. Ó, vou te dar um exemplo do que você tá falando, em cima do que você tá falando. Pô, Paranoá e Itapuã. Ninguém vai botar ônibus pra levar do Paranoá e Itapuã. Não. E nunca vai botar. Pode ser uma van, mas... Pode ser uma van, pode ser... E nos outros estados e cidades, você vê muito isso. O cara pega uma van, ele pega e ele vai ganhar o dinheiro dele. Ele bota um cara ali atrás como cobrador. Só que você não precisa mais desse cobrador. Você pode ter tecnologia que... Pix. O cara pode estar ali, o cara lê um QR Code, o cara... né? Tem muita coisa que você pode fazer. Só que a gente precisa primeiro quebrar algumas travas. Quando você quebra essas travas, você melhora para todo mundo. Vai ter perdas no transporte público para esses oligopólios, essas empresas grandes, esses monopólios que a gente tem aqui? Vai ter algumas perdas. Mas eles vão ter que melhorar o serviço. Eles vão ter que correr atrás. Eles vão ter que correr atrás do cliente deles. Você se considera um usuário cliente ou um cara que recebe um favor do governo por você ter um transporte público? É isso que a gente tem que perguntar. O cara que usa o ônibus ali, ele é um cliente, cara. Se o cara não está sendo bem atendido... ele tem que ter onde reclamar, ele tem que ter uma válvula de escape, mas ninguém dá essa válvula de escape. E parece que é uma das bandeiras do Novo, né? Sim, isso, cara. no geral. No geral, sim. Mas eu acho que não prejudica, não, cara. Pelo contrário, as pessoas vão deixar mais o carro em casa. Cara, só tem vantagens, cara. É lógico que isso daí é uma política pública que tem que ser estudada, assim, números, se isso realmente funciona. Hoje... eu tenho que ser sincero para você, eu não tenho uma equipe técnica, porque isso custa, para fazer um estudo preciso disso daí. Mas uma das coisas que as pessoas precisam entender é que para você aplicar política no Brasil, que a gente chama de política pública, uma política para a comunidade, tudo tem que ser estudado. A gente que é da área de saúde, os meninos que passaram aqui, todos, a gente é muito acostumado com isso. Eu sou fisioterapeuta, vou fazer um tratamento no seu braço. O que eu vou aplicar no seu braço tem que ser baseado em evidência. A gente chama de prática baseada em evidência. E uma das coisas que eu mais gostei
no nosso curso de formação como candidato do Partido Novo, que é depois até uma coisa que eu quero falar desse curso de formação, foi que durante o bloco de ciências políticas que a gente teve que estudar, eu percebi que ciências políticas estuda muito política baseada em evidência. O que funcionou na Suécia? O que funcionou na cidade... Curitiba. O que funcionou em Sobral com a educação? O que funcionou... Vamos aplicar isso? Isso é baseado em evidência. O cara propõe uma política pública, faz um piloto, vê se dá certo. Você pode fazer lá na região ali de Paranoá, Itapuã, ali, a região que você quiser fazer ali um trajeto. Você fala, cara, vamos ver o que acontece com as vans aqui? Vamos ver se melhora a vida das pessoas? Vamos fazer um piloto aqui de 6 meses? Vamos fazer uma liberação aqui para isso daqui nessa região? E depois coleta os dados. Aplicou, deu certo? Vamos jogar isso tudo pro DF? Simples, cara. Então, assim, a política pública baseada em evidência é uma das coisas fortes do Partido Novo. Uma proposta aí. Fala desse... Aproveita, já você deixou o ganho desse... Do processo seletivo? Sim, aproveita. Cara, o processo seletivo, para você entender... Você tá quanto tempo no Novo? Me desculpa. Eu tô no Novo desde 2017. Fiz a campanha pro pessoal, né? Assim, não diretamente na rua, assim, mas muita coisa de ajudar em 2018, principalmente na época que veio o Amoedo ali. Era uma coisa muito, muito contagiante essa campanha do Amoedo, né? A gente veio a do Zema, enfim. E aí, 2018, eu acabei me afastando um pouquinho, assim, mais por questões de tempo mesmo, Mas voltei em 2019 e comecei a acompanhar mais, né? Então, vamos dizer assim, efetivamente, 2017, 2019, esse prazo aí. E para você participar como um candidato, né? O diretório distrital ele vai chamando os afiliados, pessoas que já estão ali, porque a gente contribui por mês, a gente vai pagando ali uma mensalidade, porque a gente acredita no projeto mesmo. Então a gente vai pagando isso. E aí o diretório distrital ele vai convidando pessoas. E eu recebi uma ligação do Nélio, que é o nosso presidente do diretório distrital. Eu acho que, se eu não me engano, foi novembro, dezembro. Eu falei, cara, você não quer participar do pleito? Eu falei, pô, rapaz, gosto muito de política, sempre discuto, sempre tô... Sabe aquela coisa na mesa do bar ali, tomando uma cerveja? Pô, o cara fez isso, o cara fez aquilo. Sabe aquela coisa de... Sou um cara político, sempre discuti, sempre conversei sobre política, né? Mas nunca tinha pensado em ser político, nunca pensado em me candidatar. E aí ele falou assim, tá abrindo um processo seletivo para os candidatos, né? Eu ingressei isso quando eu voltei de férias em janeiro. Como que funciona esse processo seletivo? A gente começou, acho que foram em 105, se eu não me engano, postulantes a candidato, e a gente vai fazendo um curso. Você vai fazendo um curso, vai fazendo um curso, vai fazendo um curso. Chegando ao final desse curso, você faz uma prova, e aí depois dessa prova você entrega um trabalho de conclusão de curso, né? E depois que você entrega esse trabalho de conclusão de curso, você tem uma fase final dessa conclusão de curso, é uma espécie de uma entrevista sabatina para as pessoas verem se você tem um perfil mesmo de representar o Novo como um candidato. Então, assim, é um processo que vem ceifando, vem trazendo as pessoas, vem afunilando, e desses 107, hoje nós temos 18. Por isso que a gente brinca, cara. Independente de quem vai assumir essa cadeira do Partido Novo, eu já estou feliz e tranquilo. Nós vamos fazer uma cadeira, pode ter certeza. E essa cadeira que nós vamos fazer, Odir, se for eu, se for o Dr. Juliano que esteve aqui atrás, se for o Dr. Getúlio, LGM, Indira, qualquer um dos 18, qualquer um deles, eu tô feliz, tá? Assim, não falei todos, porque senão a gente toma 2 horas aqui. Toma 2 horas. Tem outra coisa aqui que me interessou. Você vê que eu tô falando suas propostas. Aqui não tá tendo conversa fiada, né? Pouca conversa fiada, né? Mais ou menos. Essas propostas que a gente elabora... Eu quero ler essa aqui, peraí. Aí você fala, mas pega esse fio da meada aí e a população do empreendedorismo, eu gostei disso aqui, e geração de emprego. A população do DF cresceu muito. Em algumas regiões, o DF, o desemprego supera os 25%, e é mesmo. Precisamos estimular as pessoas a se qualificar, abrir empresas e gerar empregos. Sem oportunidade de emprego, a criminalidade e a violência disparam. O que você estava falando antes dessa proposta aqui?
Esqueceu. Não esqueci não. Essas propostas que a gente formula são propostas que a gente vai estudando dentro do nosso curso de formação de candidato político, né? Então, essa ideia do empreendedorismo é uma coisa muito próxima de mim, né? São Paulo, existe uma característica diferente. Você veio do Rio de Janeiro, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Quando você pisou aqui, primeira coisa que os caras falam, você vai fazer o quê? Você fala, não, eu vou entrevistar. Não, o cara fala, não, vai fazer concurso público. Não era isso? Isso. Cara, não, como você vai trabalhar aqui? Você fala, não, vim ser fisioterapeuta aqui. Não, mas você não vai ser concurso público? Você fala, não vou. E na época que eu cheguei aqui, era um governo de esquerda, 2007, e tinha concurso público, domingo sim, domingo também, e às vezes tinha 2 no domingo. E a máquina... Nada contra o servidorismo público, tá? O servidorismo público é importantíssimo para Brasília e importantíssimo para o Brasil. Principalmente o serviço público que toca a população. Professores, policiais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, esses que estão ali, ó, na linha de frente. Isso representa 80% do servidorismo público. A nossa crítica do Partido Novo é contra o Estado ineficiente. Aqueles mega salários, aquele gasto que você tem que reduzir para você conseguir reduzir emprego, ter um Estado enxuto, reduzir impostos, desculpa, para que o empresário consiga empreender e gere mais emprego. E quando eu falo empresário, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente acha que o empresário é o... Tio Patinhas. É o tio Patinhas. É o vilão da novela das 9. É o malvadão. Você entendeu? E não é. E não é isso, cara. O empresário nada mais é do que uma pessoa comum que acorda de manhã e vai dormir à noite e trabalha e gera empregos. A maioria do empresário, 80% dos empresários no Brasil, são caras microempresas, pequenas empresas, 2, 3, 5, 10 funcionários ali, uma fábrica, uma malharia, uma fábrica de costura. Esse que é o empresário. E esse tipo de empresário, cara, que todo mundo fica jogando empresário contra patrão, essa coisa... Cara, essa é a maior mentira do mundo. Eu duvido que os empresários querem uma equipe desmotivada. Eu duvido que os empresários não querem saber se o funcionário dele tá bem. Duvido, não tem empresário que pensa assim. A época do chicote acabou, cara. Hoje em dia, se você não tiver uma equipe motivada, tua empresa vai pro vinagre, cara. Rapaz, e funcionário que trabalha ali na total potência se dá bem, pô. É isso que eu tô falando. Então, assim, a minha proposta como empreendedorismo, eu já venho de São Paulo, né? Eu tava voltando ao que eu tava falando, e meu pai tinha empresa. E eu via aquilo acontecer desde os meus 12 anos de idade. Então, Qual a sua empresa que você tem? Aí? Hoje eu tenho um box de crossfit chamado Noah CrossFit. Não sei se você já conhece, fica ali na L4 Sul, uma academia do ramo de fitness. Se o Ederson Marques estivesse aqui... Adorar. Aqui a gente tem um amigo jornalista que é doente pro CrossFit. Ué, vamos convidar ele pra fazer um dia lá, Ederson, você tá sendo lá com a gente, pô. Como é que chama? Noah CrossFit. Se ele é do meio do CrossFit, ele Odd o quê? Um odd, é um treino do dia. Treino do dia. Assim, se ele gosta mesmo de CrossFit, ele conhece, não? Gosta? Então tá bom. A vida do cara é CrossFit, a religião do cara é CrossFit, rapaz. Então assim, eu com 12 anos, eu já via meu pai empreender. Então eu ajudava ele lá na empresa. Meu pai tinha uma empresa que fazia embalagens de uma maneira geral. Eu ajudava a encaixotar as coisas. Desde pequenininho eu via isso. Então, não via isso como... Tá no seu sangue. Tá no sangue. Tá no sangue. Então a gente... quem é São Paulo, Rio, outros locais que não tem a questão do serviço público tão forte, você não tem essa coisa do serviço público tão forte, você está acostumado mais com a geração de emprego e o empreendedorismo forte. Então Brasília não tem essa cultura tão grande do empreendedorismo. Quando tiver isso aqui, virou uma potência. Cara, eu vou te falar que nós temos muita gente boa aqui, cara. E dava pra gente fortalecer esse ecossistema aqui, cara. Dá pra gente fazer. A gente perde gente pra fora, cara. Os caras bons daqui, as cabeças vão embora. Igual quando o cara vai embora do Brasil, o cara sai daqui e vai pra São Paulo. Você fala, puta que pariu. O cara sai daqui e vai pra Florianópolis. Meus amigos lá que a gente vê lá, o ecossistema das startups em Florianópolis ganhou da gente aqui. A gente construiu a cidade digital lá em cima. Gastamos bilhões, 6 bilhões de reais na cidade digital. Não sai um tijolo. Sabe o que tem lá hoje? Banco do Brasil, BRB, Sebrae Lab... Podia ter uma Apple aqui. Podia ter, cara. O Google, uma sede do Google. Isso é coisa de governo. Aí vem a mão do governo. Esses incentivos para essas grandes empresas virem para cá. Que eles querem. Porque o que acontece?
Você tem que entender que o DF, ele é uma região onde existe uma concentração de reservas ambientais muito grande. Então não dá para você passar o trator em tudo e sair fazendo fábrica de motor, automóvel, que é no ABC lá em São Paulo. Ah, vamos botar uma fábrica da Volkswagen aqui. Vamos meter máquina aqui, vamos sair... Não vai dar certo. Então a minha proposta é pro digital. Onde você, numa sala desse tamanho aqui, você monta uma empresa digital. Extremamente rentável e que vai empregar gente. Porém, o que eu senti na época ali em 2019, quando eu saí para fazer essa formação de negócios escaláveis e que eu afundei, isso para nenhum empresário isso é vergonha, tá? A gente vai, erra, afunda, depois a gente volta com outra ideia, aprendeu, e lá eu aprendi. A minha maior dificuldade é porque eu não tinha mão de obra qualificada. Porra, é mesmo. Eu não tinha o pessoal dos desenvolvedores, eles não estavam... E você não conseguia isso. Quer ver como é que você tá falando, né, sobre certo? Não perde o raciocínio aí, não. Não, vamos embora. Eu tô nessa área aqui de... Né, eu sou só o fabricador de conteúdo, eu só faço conteúdo. Pra você achar um editor... Ali, ó, tá fazendo curso de edição ali, ó, cara. Ali, tá ali, ó, fazendo curso de edição. Vai deitar e rolar. Cara, você não acha editor. Você... Bom. Você tem muita coisa pra fazer, cara. E não é nem sempre o governo que tem que oferecer isso. Entende? Governo, quando eu falo assim, o governo... Porque sai o Ibanez, entra outro, o cara acaba com o teu projeto. Já era. Faz uma parceria público-privada, cara. Pega as empresas. Isso que um deputado distrital tem que fazer. Ele tem que usar o capital político dele, que é essa... Né, que é essa coisa de eu sou o cara que quero chamar todo mundo aqui, chama um grupo de empresários, chama um grupo de pessoas aqui, chama um grupo de educadores, chama os técnicos que vão fazer isso. Vamos fazer um fórum. Vamos usar a infraestrutura do governo, como, por exemplo, escolas públicas à noite. Isso é uma proposta muito simples de executar. É barato e simples. E tá aqui, cara, do lado. E esses grupos de empresários interessados nesse nicho, eles vão financiar isso. Né? No mundo das startups, scale-ups, a gente tem os termos lá que é o Adventure Cap. O Adventure Cap é o cara que investe um dinheiro na startup, que são aqueles investidores anjos, que são os caras que põem um dinheiro ali porque ele acredita no projeto, ele acredita naquilo, ele pode perder o dinheiro dele, que é um dinheiro de aventura, que a gente chama, né? Um dinheiro, um investimento maluco. Acho que eu não tô contando esse raciocínio, não. Tô referendando o que você tá falando. Pode falar. Lembrei do negócio aqui, eu tava no Colmeia Cowork, que excelente. Eu tenho uma... Lá, a dona é minha amiga. Minha amiga... Lá em Águas Claras. Você sabe onde é? Ih, tu sabe onde é. Já fiz muita reunião. A dona, você nem vê. Ela anda lá pelo... Você não sabe que ela é a dona. Sim. Né? Até brinco. Você parece que é a faxineira aqui. Ela morre de rir. Não discriminando a faxineira. Claro. Pra deixar bem claro. E eu reparei uma das salas, justamente vai de encontro com o que você tá falando. Você tava falando, eu tava lembrando. Tinha um cara lá dando curso de Photoshop, de edição de vídeo. O cara precisa disso. Cara, tinha outro moleque lá. E depois nós somos curiosos, né? Sim. Você também é. Falei, bicho, não. Tem gente aqui atrás dele já estão querendo. Não. Já tem emprego, a maioria aqui já tá trabalhando, já tá fazendo serviço em casa. O cara, ele já sai requisitado. Então, a maior dificuldade de você montar... É isso que eu falei? É isso mesmo. Para você montar uma startup, por exemplo, o que o cara que é investidor ele vai olhar é o seu time. Se você não tiver um time forte, ele não bota dinheiro em vocês, que são esses investidores anjos. Ele fala, quem que é seu time? E aí, para você montar um time, cara, aqui em Brasília, faltava material humano. Isso é barato, cara. Essa molecada tem 40% de moleque desempregado. Porque a gente fica falando de plano piloto, a gente fica falando de Lago Sul, a gente fica falando de Asa Sul. A gente esquece que as regiões administrativas um pouco mais periféricas, tem moleque aí neném, cara. O cara não tá nem estudando e nem trabalhando. 40% geração neném. 40% desses meninos, ali na casa dos 20 e poucos anos, 18, que teriam que ser a população economicamente ativa do DF, estão sem emprego. De cada 10, 4 tá à toa. E aí que vem o que eu falo aí no final. Se você não empregar esses caras, se você não qualificar esses caras vão ficar à margem. Quando eles ficam à margem, eles são aliciados pelo crime. É igual aqui, eu botei só o exemplo de editor aqui, nosso exemplo, Sim. né?
Igual aqui o Gabriel que montou o estúdio é dele. E aí, claro que eu acabo conhecendo outros estúdios, que eu sou conteudista, então eu não faço o trabalho que ele faz. E eu falava, velho, melhora esse áudio. Ele falou, pô, eu não tenho quem opere áudio. Não tem. Vai nessas casas de show aqui e fala, cara, quem que vai mexer no teu áudio? São ruins, cara. Não, eu vou falar aqui na boa que eles não vão ficar chateados, que eles me conhecem. Porra, debate do Metrópolis, você olhar no corte dos candidatos, tava chiando. Eu falei, mas cadê? Aí eu falei assim, não, eu não achei operador de áudio, tive que improvisar. Um cara que... Metrópolis, cara. É isso que eu tô te falando. Tem muito mercado de trabalho. Muito, você tem razão. Só que, o que acontece com o DF? A gente, na década de 80, existia aqui um Eldorado, né? As pessoas vinham pra cá, tinha emprego pra caramba, faltava mão de obra pras coisas. 60, 70, 80, vamos falar nessas 3 décadas. Faltava gente pra trabalhar. E aí a gente foi criando um sistema, uma matriz econômica, onde você criou servidores do servidor público. Ou seja, o cara tinha um restaurante, o cara tinha uma lavanderia. E isso estava numa balança equilibrada. Né? Tava numa balança equilibrada. Porém, conforme vem um aumento da população, não vem exponencialmente junto o aumento dos servidores públicos. O Estado chegou num ponto, parou. Nos governos de esquerdas que nos antecederam, isso foi até além da... Esticou demais a corda, né? Desceu. A gente hoje está chegando num equilíbrio. Porém, segundo o IBGE, as expectativas deles, nós vamos ter aumentado em 10 anos 500 mil habitantes no DF. Caramba. Aí, segundo o Diese, a gente saiu lá há 10 anos atrás de 10%, numa taxa de desemprego de 10%, para hoje na casa de 18%. Só que você soma nisso daí uma média, somando o plano piloto, Asa Sul, que a média é 2%, 3%, 4%. Uhum. Quando você joga isso para as zonas mais periféricas, as cidades satélites, famosas cidades satélites, isso daí sobe para 25%, 30%. Quando você joga para a galera mais jovem, que é o primeiro emprego, sobe para 40%. Então, se você não gerar emprego, se você não mudar a matriz econômica que antes era o servidor do servidor público para outras coisas como essas que eu tô falando, digital, vem aqui, cara, vamos... Porque o cara pode trabalhar aqui, oferecer serviço para lá em São Paulo. Uhum. Home office, cara. O cara oferece, ele trabalhando aqui de Brasília, de um espaço dessa mesa aqui, ele ganha o dinheirinho dele, cara. Ele vira um microempreendedor individual aqui. É igual o Gabriel, tá daqui pra Alagoas. Eu não posso falar o que é, mas tá daqui pra Alagoas. É Alagoas, Gabriel? É, né? É isso. Ele quer falar, mas é verdade. É tipo isso, cara. O cara consegue trabalhar pra fora, ele consegue... E assim, eu tô te falando que material humano tem, tempo tem, estrutura tem. A gente só precisa criar um ecossistema, a gente precisa criar uma força de investimento aqui. Então, é o que você tá falando. Pô, eu preciso de um técnico de som, eu preciso de um técnico de vídeo, eu preciso de um cara que mexa em Photoshop, eu preciso de um cara que saiba fazer uma programação para um aplicativo do celular, eu preciso de um cara que saiba montar um site. Tudo isso é digital, cara. É barato. Tenta montar um site, cara. Ainda bem, esse problema eu não tenho. Só tem, esse problema eu não tenho, que eu chego ali... O quê? E você só confia nele, né? Só nele. É isso, eu também. Tô ferrado. O dia que ele ficar com raiva de mim, eu tô lascado. Tá lascado. Acabei, vou ter que usar outra coisa. Vou ter que usar outra coisa. Porque site, cara, ele aqui, pra mim, é o melhor do Brasil, esse cara aí. Ó, e aonde que a gente chega nesse raciocínio? Gabriel Lontra, o melhor do Brasil. Sério, sem zoeira. 3 lados, é sério. Bom demais, hein, cara? Vou tirar, não, sai fora, vai sair teu nome sim. Mas o que tá devendo pensão. O que acontece, Odir? Que a gente tem que pensar. Se você não gera renda, se a renda familiar, isso os estudos mostram classicamente, você aumenta a violência, você gera você leva essas pessoas pro ilícito. O cara vai precisar comer, cara. O cara vai precisar botar o pão dele no prato. Ele faz parte da renda familiar, esse garoto de 18, 20, 25 anos. Ele faz parte da renda familiar. E ele vai cair pro outro lado. E aí essa tranquilidade que eu vim buscar aqui em Brasília, que São Paulo, hoje em dia, você anda um quarteirão, o nego rouba do seu celular. Essa tranquilidade que eu vim buscar aqui em Brasília, que eu saí de lá por causa disso, ela vai acabar. Você vai estar parado aqui na comercial aqui no semáforo, respeitando a faixa 10 horas da noite, o cara vai bater aqui, o motoboy vai bater aqui no teu vidro. Já acontece. Dá seu celular. Já acontece. E vai aumentar. Já acontece. E vai aumentar. Pode blindar teu carro aí que vai aumentar. Se a gente não mudar agora, daqui 10 anos, você vai ter problema, cara.
Ainda bem que nego olha assim. E aí, sabe o que eu fico mais triste? É que o povo fala que o Partido Novo é um partido elitista, que não pensa na população, que não tem programas sociais. Você quer trabalhar o social, você gera emprego para a população. Ninguém quer viver de assistencialismo. Se você for perguntar para um pai de família o que ele quer da vida, ele quer ter o emprego dele, trabalhar decentemente, e ele quer chegar no final de semana, tomar a cervejinha dele, ver o futebol dele. Dá a bistecada dele. Tá aí, dá a bistecada com ele, tá aí com a patroa pra comer uma pizza. Bistecadinha, ué. Pronto. É isso que o cara quer. Ninguém precisa muito mais do que isso na vida. É um cara ali com uns 10 anos de casado, não faz mais, mas enfim. Seu CrossFit é onde? Fica na L4 Sul. Qual o nome? Fala o nome. Chama Noah CrossFit. E o Paulo Roque? Você quer falar alguma coisa do Paulo Roque? Cara, Paulo Roque é um cara que... Pô, eu quero o Paulo Roque aqui, por que ele não vem aqui? Ué, só você chamar na hora. É, ele vem? Na hora. Você quer que eu ligue pra ele? Não, Depois eu ligo pra ele. Mas assim, o Paulo Roque é um grande incentivador do Partido Mandei Novo. mensagem e não me respondeu. Eu vou falar com o Thiago, que vai botar ele aqui na tua frente pra ele conversar com você. O Paulo Roque é um grande incentivador do Partido Novo. Peraí, você vai falar do Paulo Roque, é que isso aqui que eu gostei dessa proposta. Eu gostei mesmo, mas você fala do Paulo Roque. Vamos lá. Esporte como promoção... Eu tenho que botar aqui perto. Como promoção de saúde e inclusão social. A prática de atividade física salva vidas e desafoga os serviços de saúde. O governo precisa incentivar o esporte para evitar doenças crônicas, como diabetes, tem uns 2 aqui na sala, hipertensão, entre outras. Na idade escolar, o esporte ensina disciplina, coleguismo e responsabilidade. Você quer falar primeiro do Paulo Roque ou disso aqui? Cara, a gente pode falar do Paulo Roque primeiro aqui rapidamente, mas ele é um cara que é um grande companheiro dentro do partido, é uma grande pessoa dentro do partido. Se fosse candidato a governo. Caraca, bicho. Dá tristeza? Pô, deu tristeza porque eu acho que Banês vai ganhar de WO, cara. Já ganhou. Não vai ter concorrência. Eu acho que o que aconteceu na política aí foi muito sujo, tá? Assim, a gente não tem provas do que aconteceu, mas eu acho que foi tudo muito orquestrado pra tirar o Regufe da cena, tá? Tiraram o Regufe da cena, que era um cara que tem um certo alinhamento com a gente, com o Partido Novo. A gente provavelmente apoiaria ele como governador. O Paulo Roque viria como senador dele, tá? Porque, estatisticamente, um senador, para ser eleito, tem que vir casado com o governador. Isso é estratégico. Então, vota no governador, o cara que está do lado ali, o senador, porque eles vão participar muito junto. É a função do senador trazer recurso para o Estado. Ele tá lá, o Senado tá lá pelo Estado, né? Então ele teria que trazer isso para cá. Então os dois teriam que casar muito bem. Quando o Regufe tomou aquele chapéu... Você acompanhou, professor? Você fala aí, eu vou calado. Tomou um chapéu. Para mim aquilo ali foi orquestrado. Todos nós sabíamos que ali provavelmente o Regufe não ia aceitar algumas imposições que estavam propondo para ele, e o acordo dele inicial era de que ele ia fazer a chapa dele. Quando fizeram algumas imposições para ele, fizeram imposições que sabiam que ele, como pessoa, não ia aceitar. Pelo histórico dele, pela marca Regufe que ele criou no DF. Falou, não, essas pessoas aqui, com essas eu não trabalho. E aí ficou aquele cabo de guerra, e aí depois você vê um partido migrando e indo muito, se aproximando do governo atual aqui, aí você vê esse conchave. Então, para mim, isso daí não soa estranho, entendeu? Soa meio estranho. A política do DF, ela tem esse nível de sujeira por causa disso. A política no DF, nos bastidores, é cruel. Ela é cruel. Aqui em Brasília, política ela não acontece na urna, é primeiro nos bastidores. Cara, eu vou falar uma coisa aqui que também me incomodou muito. Vamos lá. Situação do Arruda. Situação do Arruda. Vamos lá, você, Odi. Vamos lá que você é um político que quer o bem do DF, você tá aqui, né? E aí você vem como candidato, você consegue uma liminar e você vem como candidato a governador. E você, já logo numa primeira pesquisa que solta 4, 5 dias depois, você tem 25% de intenções de voto. Quase empate técnico. Quase empate técnico. Você ia retirar sua candidatura? Eu não. Qual que é o motivo de você retirar sua candidatura?
Me responde, cara. Eu vou Fala responder. aí, pô. Só seu cagaço. Cara, não, mas o cara tá com 25%, cara. Intenções de voto de 25%. Pô, você não pode nem falar que eu sei o que aconteceu, cara. O cara retira, cara. Eu não falo nem que... Mas O cara retira a candidatura dele. Isso soa muito estranho. Eu sei o que aconteceu. Então soa muito estranho. Então, assim, a gente Deixa eu falar. Você tá certo, mas eu não posso falar. Então, assim, soa estranho. Eu falo, cara, provavelmente o que aconteceu ali foi algum tipo de... Quando o Ibanez chamou o Arruda para conversar, um tipo de articulação política ali, né? Mas eu, Márcio, se eu fosse governador com 25% de intenção de voto, eu falar, eu não, vou botar minhas propostas aí. Então, isso deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Então, a gente não... Então, esse tipo de política que a gente do Partido Novo não coaduna. Não dá pra gente. Então, assim, quando o Paulo Roque tava vindo para senador, tava tudo muito bem alinhado. E tava bem na pesquisa. Tava bem. Ele teve mais de 200 mil votos. Sim, mas na pesquisa ele batia 15, 17. Batia. Assim que eu vi os números. Ele ia vir bem. Vinha? Ele ia vir bem. Ele vinha nessa linha do Regufe, ele vinha muito bem aqui. Sim, mas antes de tudo, assim, né? Quando Sim. tem aquela pesquisa do Partido aqui da Arruda, Paulo Roque vinha ali 15, 17, com trilha de 15, 17. E aí, com tudo isso, a gente teve que mudar a estratégia. E vou te falar uma coisa. Cara, eu queria que você estivesse numa reunião do Partido Novo um dia. Te faço um convite. É extremamente democrático. Eu nunca vi isso. O cara senta na minha frente e fala, o que vocês acham que eu devo fazer? Alternativa A, alternativa B, alternativa D. E o pessoal daqui fala, governador, governador, governador. Mas, se você vier pro que você vier, a gente te apoia. É extremamente democrático. Ele escutou a gente e estrategicamente voltou com a equipe dele para casa e falou, cara, não vai dar para vir como governador porque é muito caro. Eu tô há 1 mês e meio da campanha. Não dava, não. Eu não vou dar tempo. Eu não vou conseguir. Mas que seria um candidato fortíssimo, seria. Queria vir. Ele seria... É isso que eu tô te falando. A gente ficou chateado de não dar certo. Tá chateado. Cara, eu tô chateado mesmo. Não, eu já falei isso pra ele. Eu olhei uma pesquisa de track que olha muita pesquisa. Muita mesmo. Ainda mais que eu nem sabia que eu tava numa região aqui onde o estúdio mudou pra cá. E, cara, no track eu fiquei impressionado. Eu não acreditava. Não acreditava. Sim. E, assim, o que eu acho agora? Como ele bolou essa estratégia... A gente teve que bolar essa estratégia dele vir pra federal. Aí o nosso desânimo virou motivação. Então agora a campanha dele vem muito forte. Eu acho que ele vai fazer a cadeira para federal. Que se ele fizer, ele vira um case. Vira um case. Para 2026. Exatamente. E assim... Majoritário. E as pessoas que estão junto com eles, a nossa nominata de federal também tá vindo bem. Para você ter uma noção, é uma coisa que a gente sempre fala no Partido Novo, nós temos nossas mulheres que elas não são laranjas. As nossas mulheres, elas são laranjas só... Mecânica. Só na cor da camiseta. Mas elas ali trabalham bem. Nós temos 2 federais que estão muito bem, que é a Nana. A Nana. E nós temos a Rita Mascarenhas. Quem é? Que elas estão puxando, antes do Paulo Roque, as 2 estavam puxando a carroça. Elas que estavam fazendo o negócio ferver. Nós temos o Walter Saboia, nós temos o Ney, nós temos o Rui também, que são os federais, junto com o Paulo Roque, são os 4 homens e as 2 meninas que são 6, né? São 6. E elas estão fazendo um trabalho maravilhoso. Ele tem que fazer uma trilha ali de 90 mil votos. Mas eu acho que... Não. Tá 82% da população, ela tá indecisa para distrital e federal. Cara, eu acho que... A gente tem números de 2018, cara, que são impressionantes, assim. Chega a ter... Eu olhei lá, chega a ter quase 600 pessoas, assim, que estavam nas últimas horas lá para decidir, alguma coisa assim. Então é muito difícil, não dá pra gente falar. Não dá. Então eu acho que se fizer um trabalho... Se fizer um trabalho direitinho, eu acho que essa federal aí não tá muito longe, não. Eu acho que a gente pode trabalhar. Eu acho que Paulo Roque, não tô... Você entendeu o que eu falei, né? Sim. Eu acho que Paulo Roque racionalmente tomou uma ótima decisão vindo a federal. Eu acho que vindo a federal. Esse caminho. Ele eleito, ele pega uma trilha majoritária naturalmente. Ele não vai precisar forçar, ele pega uma trilha majoritária. Porque vai ter uma renovação do quadro em 2026. Vai. Queira ou não. Vai ter que ter, né? Já tá tendo, né? Porque, assim, alguns vão morrendo, outros adoecem, uns ficou pela ficha limpa. Então, vai ter uma renovação nessa, né? Aqui já vai ter agora.
voltando ao que você tava falando da esporte. questão do esporte, cara. Te interrompi muito, amigo. Não, cara, ó, se você não me parar, a gente fala até amanhã, cara. De proposta, de política aqui, a gente bate papo, rapaz. É que a gente tá na água aqui. Se a gente tivesse na cervejinha aqui no whisky, então a gente ia até... Você, que eu não bebo. Você não bebe? Eu gosto de tomar uma cervejinha no meu happy hour, eu tomo sim. Pode deixar que eu me sirva tomar aqui. banho. Cara, o dia é o seguinte... A questão do esporte como promoção de saúde é outra política pública baseada em evidência. É outra política pública. Países que investem na prevenção com atividade física, eles gastam menos com a cura. Eles gastam menos com o hospital. O cara chega menos no hospital. Tá? Então, o esporte como atividade física para doenças crônicas como diabetes, hipertensão, dores crônicas, doenças como infarto agudo do miocárdio, são fundamentais. E vou te falar que essas aqui que eu citei, elas são carro-chefe no sistema de saúde. É o que mais aparece lá na frente dos meus amigos que estiveram aqui. O cara tem que mais tratar. Então isso encarece o sistema de saúde. E Brasília tem uma geografia ímpar, cara. Um clima ímpar. Nós somos plano, nós temos clubes. Vai andar no setor de clubes aí. Tudo quebrado, tudo falido. Tô te falando que minha academia tá dentro de um clube e os caras lá suam para manter o clube. Por quê? Porque assim, a gente precisa de políticas e parcerias para trazer essas pessoas para praticar atividade física. Cara. E aí que entra o governo, aí que entram projetos, entendeu? Uhum. A gente não tem que ficar de babado empresário. Não, a gente se apresenta, coloca ali um evento, um torneio, um campeonato, uma coisa na beira do lago, né? Uhum. Uma orla utilizada de maneira sustentável, né? Uma coisa bem feita, com qualidade. A orla do lago, dentro desses clubes aí, muitos clubes aí falidos, é abandonada, cara. Pô, e podia ser utilizado, né? O governo fazer uma parceria pro aluno de escola. Cara, você tem escola pública, cara, sem ser integral em Brasília. É uma coisa muito triste. Eu acho que eu escutei um dia desse, posso estar falando besteira, sendo leviano, mas acho que são pouquíssimas aí, nem 15% das escolas de Brasília tem um período integral. E a gente do Partido Novo acredita muito na educação de base. E a educação de base é ela que vai... vamos lá. Um dos princípios do liberalismo é a liberdade individual. É o livre-arbítrio. É a liberdade de oportunidades que você quer tocar ali ou não. Mas para você ter liberdade, para você falar disso, de oportunidades, você tem que equiparar todo mundo. Você tem que dar ao cidadão o que está na Constituição, que é saúde, que é educação, que é segurança. E a educação está lá na Constituição. Nós precisamos dar isso para eles. Então, assim, você tem que levar esse cara até um terceiro colegial, uma 8ª série, muito bem formado. Porque aí o filho do pobre e o filho do rico vão competir pela mesma coisa de maneira igual. E a gente tem muitos programas que têm que ser executados na educação. O Luiz Ramos, que é um colega nosso do Partido Ramos. Candidato a distrital? Ele é candidato a distrital. Pode vir aqui, ele dá uma aula de educação. Não vê se ele quer vir. Pô, vai vir. Então, assim, um cara que vai falar muito bem disso daí. Tá? A gente precisa ter essa escola integral. Aí ali a gente coloca esporte, a gente coloca música, a gente coloca essa base de informática, tecnologia. Tem que mudar um pouco a forma de ensino no Brasil como um todo, pode começar no DF. Né? Você colocou o esporte ali, a criança vai aprender respeito, disciplina, perseverança. O esporte dá isso pro cara. Pô, o esporte é bom demais, cara. É bom, cara. Tira o moleque da rua, tira o cara do ilícito ali. Então você está construindo uma sociedade, cara. Então, quando a gente fala de meritocracia no Partido Novo, que a gente é a favor da meritocracia e da liberdade individual, né, que é o livre-arbítrio, toda essa parte livre, você tem que dar condições iguais para essas crianças que elas não têm como opinar. Elas não têm o livre-arbítrio ainda 100% formado. Tem não. A criança você tem que formar. O adulto você cobra a meritocracia. Mas como que você vai cobrar meritocracia se você não dá oportunidade igual para todo mundo lá na base, na formação? Então, é isso que eu fico bravo. Quando alguém chega para mim e fala assim, vocês são... Como é que eles falam? Faria Limers, sapatênis, que vocês são os caras você tá de sapato social, você tá de sapato ali, não. Você é um cara elitista.
É o contrário, Mas cara. eu acho que falta mais é você fazer esse tipo de trabalho que vocês fizeram aqui essa semana. É de falar, você viu? Você falou à vontade. Pô, não precisa nem aqui ficar eu tentando sacanear. Não, cara. Tem tudo que eu queria. A gente... Tu viu que eu perguntei tudo que eu queria? Outro dia eu discuti no parque lá com um senhor. Tá discutindo no parque com o senhor? Cara, a gente sai na rua, cara. Democraticamente, né? É um bate-boca civilizado. Mas os caras pegam muito pesado com a gente, achando que a gente quer... que a gente é um partido elitista. Pelo contrário, Isso foi a cara. mídia que fez isso. É, A mídia fez. mas eles fazem isso porque aí você polariza e aí você esvazia a discussão boa que tá aqui no meio. Quando você joga pra dois polos, Odir, você deixa a discussão rasa. Você não consegue aprofundar nas propostas. Porque o cara vai votar por uma questão passional. Você entendeu? Uhum. E nessa minha discussão com esse senhor, ele falava isso, você é um partido elitista. Eu falo, cara, pensa o contrário, cara. O que eu mais quero não é trazer o bilionário pra baixo. Pra que eu vou pegar um cara que trabalhou, conquistou, se ele foi honestamente, trabalhou ao longo da vida, uma família trabalhando ao longo da vida. Oxalá. Outro dia falei com um amigo meu aqui que tem uma loja de material de construção aqui, que foi uma das primeiras de Brasília. Qual? Sarkis. Essa aqui, ué. Oxi. Tá contando a história do tio dele, cara. Os caras vieram lá do interiorzinho numa moto, 12 irmãos. Ia um, buscava, voltava, buscava, voltava. Qual que é o problema desse cara ter dinheiro hoje, andar de Porsche, cara? Merece muito. Não merece? Merece muito. Merece muito, cara. Aí Palmas pra ele. você vai querer taxar esse cara, a superfortuna, alguma coisa. Não sei nem se ele tá dentro das superfortunas, que se Deus quiser esteja. Que esteja. Mas se você taxar esse cara vai embora. O cara pega o dinheiro dele e fala... Olha a "Vai." Argentina. O cara pega o dinheiro e fala assim, meu, fica com isso daí pra vocês. Tchau. E aí você tira divisas daqui, cara. É verdade. Então, em vez de você trazer o cara de cima e ficar batendo nele como, o milionário, explorador, o cara não sei o que lá, não. Você pensa nesse cara que você tem que levar a camada de baixo pra cima. Porque é só assim os países bem desenvolvidos conseguem ter um IDH bom. Não é você puxar o cara de cima pra baixo, é você levar todo mundo de baixo pra cima. Como? Educação na base, gerar oportunidade para todo mundo, para todo mundo ter igualdade de educação. Porque uma coisa que meu pai me ensinou na vida foi o seguinte, ele me falava muito assim, cara, você pode tirar tudo de você, você pode perder teu carro, você pode perder tua casa, você pode perder tudo. Pode perder tudo. A única coisa que não vão tirar da tua cabeça é conhecimento. Estuda, filho. E realmente eu fui lá e estudei. Eu estudava, eu gostava de estudar, eu era um bom aluno. E isso eu passo hoje para os meus filhos. Todo dia que eu vou para a escola com minha filha, que eu levo eles na escola, eu falo, filha, o que você aprendeu hoje? O que você gosta de dar? Não, respeita a professora. Na escola lá que você vai ter, o teu futuro tá ali. E assim por diante, cara. Então, assim, a educação é fundamental. Né? A educação de base é fundamental. Rapaz, já se passou mais de uma hora. Nossa, mentira. passou rápido. Sério? Sim, pode olhar aí. Mais de uma hora. Eu falo, viu, cara? Não, meu Deus do céu. Tô falando pra você. Não, mas tem que falar. Não é isso mesmo. Gente, aqui. Aqui é pra gente que fala bastante não, mesmo. Ótimo. Isso aí. Gostou? Foi bom pra você? Cara. Você gostou de ter participado? Foi além Adorei. Assim, novamente, agradeço muito a você por ter dado esse espaço pra gente falar. Pra gente quebrar esses paradigmas nossos. Muitas vezes o Partido Novo, por ser um partido onde vem pessoas muito técnicas... É discriminado. A gente é discriminado e às vezes eu brigo dentro do partido pra gente falar um pouco mais a língua do povão. E você falou hoje. O nosso presidente, que eu não posso esquecer de falar dele... O Nélio. O Nélio, não. O nosso candidato à presidência, Luiz Felipe Dávila. Gostei dele. Gostou dele? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, conversamos um pouco, né? Assim, lógico, naquele tumulto de muita gente. Uma pessoa excelente. Quem não conhece o Luiz Felipe Dávila, vai lá, entra nas redes sociais, conheça as propostas. Um cara que escreveu mais de 10 livros. É um cara super... Mas a gente brigou um pouquinho aqui dentro do partido. Eu falei, o Felipe Dávila precisa falar a língua do povo. Eu falei isso. O cara precisa conversar e ele tá mudando. Nesse debate que apresentou aí... ele já fez já apresentou... Melhorou. Já melhorou. Adianta ele falar de crédito de carbono? O brasileiro ali, o cara simples, não vai entender. Agora, se ele falar, cara, se a gente não melhorar o crédito de carbono, dinheiro no mundo é um soldier. Se não tá lá, se não tá aqui, tá lá. E pra eu trazer de lá pra cá, eu tenho que ter uma boa visão do mundo com a gente. E ele começou a mudar.
Vê a entrevista dele no Pânico, que eu acho que foi... Hoje é quarta? Segunda-feira. Foi segunda-feira. Falou super bem, você vai entender que falou pra população. E é isso que a gente quer. Não tem nada de partido elitista. A gente quer o cidadão com comida no prato. Só que eu quero essa comida no prato não criando um curral de voto. Eu quero que esse cara tenha o potencial de gerar emprego, dele mesmo comprar essa comida. Entendeu? Ele vai lá batalhar. Porque é o que eu falei. Você pode perguntar para qualquer pai de família, você quer um auxílio ou você quer um emprego? Eu vou te garantir que os caras sérios de bem vão falar, cara, me dá um emprego, cara. Eu não quero ficar escravo de um assistencialismo. Ninguém quer isso pra vida. É lógico que tem que ter o assistencialismo. E isso é barato, viu? Você pegar aquela categoria, aquele último quintil ali dos 20% mais pobres e ajudar, custa 0,3% do PIB. Isso é nada pro Brasil. Mas você tem que não criar isso uma coisa eterna. Você tem que ir levando essas pessoas capacitando pro próximo degrau. Isso é dignidade. Isso é você gera oportunidade. É isso que as pessoas querem. E é o que a gente bateu papo aqui, cara. O cara quer comer, trabalhar e no final de semana dá uma bistecada com uma pizzinha com a patroa, dar um beijo nas crianças, levar as crianças no parque e curtir uma aguinha de coco. Ninguém quer muito mais do que isso, cara. Meu amigo, obrigado aí pela presença. Você que assistiu aí, compartilha o vídeo, dá like no vídeo, certo? Muito obrigado pela audiência. Posso falar meu número? Seu... Olha aí. Meu Deus do céu, eu vou sair daqui, todo mundo fala, gostei dele, mas não sei o número. Olha, o meu número é muito fácil. 30 do Partido Novo e 061 do DF. Não tem como esquecer. Não esquece, não. 30 do Novo e 061 do DF. Não tem jeito. E aqui vou fazer uma propaganda do meu amigo Paulo Roque. Paulo Roque, tá aqui, ó. Prometi que eu ia te trazer aqui, ó. Trouxe. Paulo Roque, 3.000, deputado federal. Joia? Satisfeito? Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Sucesso pro seu programa, sucesso. Obrigado a toda a equipe aqui. Viu, Carol, Gabriel. Obrigado pela paciência. 9 horas da noite aqui, vocês aturando a gente falar aqui um monte de... ótimo. Foi um prazer. Foi bom o papo? Foi ótimo. Gostou das ideias? Eu gostei. Cara, ajuda a gente a divulgar, porque a nossa campanha ela não usa dinheiro público. E a gente é assim, é no boca a boca. Por isso que eu vou lá no Parque da Cidade, tô com essa cara toda queimada de sol. Já troquei de pele 10 vezes já, só nessa campanha. Mas vamos que vamos, tamo firme, forte e confiante. Já levanta a vinheta, até a próxima.